Salve, salve, minha galera do segundo ano. Saudades de vocês. Vamos hoje continuar o nosso conteúdo sobre o espaço agrícola nos países desenvolvidos. Hoje nós vamos trabalhar o espaço agrícola dos Estados Unidos para posteriormente nós fazermos a atividade referente ao livro, tá certo? Lembrando que próxima aula nós iremos corrigi-la, tá certo? Isso de maneira ao vivo e a cores como todo mundo gosta de ver, tá certo? Então, preste atenção que esse conteúdo nós vamos ter no G14, na página 43, que é o Espaço Agrário dos Estados Unidos. Aula passada, nós debatemos já que o espaço agrícola da Europa, o espaço agrícola dos países desenvolvidos, eles têm alguns diferenciais, principalmente referentes ao quê? Por não serem países colônias de exploração, eles também criaram técnicas agrícolas posteriormente, principalmente à Revolução Verde. Lembrando que os sistemas agrícolas das revoluções industriais ainda eram, como é que eu posso dizer? Ainda eram lentos de uma maneira geral, ainda existia mais do que o domínio da zona urbana do que a zona rural. No entanto, quando no caso aconteceu nos anos 70 a Revolução Verde, esses países, os países desenvolvidos, eles começaram a atingir técnicas cada dia mais sofisticadas na produção agrícola. Tanto que a gente comentou sobre também Israel, a gente comentou sobre o sistema, por exemplo, da Alemanha, nós vimos vídeos, por exemplo, de tudo que é constituído no espaço agrícola, apesar de ser o quê? Uma grande parte da população residindo em áreas urbanas, a minoria reside em áreas rurais, nós vamos ter o quê? Uma produtividade agrícola inimaginável. E apesar de serem poucos os espaços dedicados ao espaço agrícola, nós sabemos que eles são altamente produtivos e mecanizados, né? A agricultura, ela é altamente mecanizada, a produção também de animais também são altamente mecanizadas. Enquanto, por exemplo, no nosso Brasil, nós vamos ter a pecuária em desenvolvimento mais extensiva, né? Quando o animal ele é solto no pasto ou, por exemplo, criado de uma forma mais, aliás, menos técnica, né? Os países desenvolvidos, eles desenvolvem técnicas que, na verdade, são importantíssimas para o quê? Para a produtividade. Eu não estou falando em relação ao meio ambiente, eu não estou falando em relação a todas essas questões que nós já debatemos, estou falando em relação à produtividade. Os países desenvolvidos, eles possuem um sistema agrícola muito bem estruturado. E agora a gente começa a estudar um sistema agrícola que é muito, como é que eu posso dizer, organizado. É o sistema organizacional que é um dos mais, inclusive, do mundo, né? Os maiores sistemas agrários do mundo, que é o dos Estados Unidos da América, que também surgem como verdadeiros agroprodutores. Até no vídeo vocês poderão perceber que os Estados Unidos têm a maior produção de milho global, né? Eles fazem açúcar de milho, combustíveis à base de milho, uísque, enfim, o milho ele é uma grande produtividade nos Estados Unidos. E nós sabemos que os Estados Unidos eles dividem seus espaços territoriais em belts, né? Que no inglês quer dizer cinto ou cinturões. Esses cinturões eles são muito importantes, que acontecem, por exemplo, desde o Nordeste até o Sul dos Estados Unidos, que são os cinturões tanto agrícolas como também industriais. Tem as áreas que eles dedicam mais ao espaço industrial e também tem as áreas que eles dedicam mais ao espaço agrícola, ou seja, espaço voltado à agropecuária. Aí no livro de vocês, na página 43, tem aí, ó, o Green Belt nos Estados Unidos, ou seja, o cinturão verde, que é chamado Green Belt, cinturões verdes, que é justamente voltados para a agricultura e a criação de espaços agrícolas nos Estados Unidos. Aí nós vamos ter os Green Belts no Nordeste, ou seja, no Nordeste, aqui no Brasil a gente chama o Nordeste de não tão pouco produtivo por conta também da questão das secas, a influência geográfica, mas o Nordeste dos Estados Unidos, apesar de ter, por exemplo, localidades como Nova York, Denver, áreas localizadas principalmente de industrialização, nós vamos ter também abrigando o Nordeste dos Estados Unidos com um cinturão agrícola que é o Green Belt, né? O cinturão agrícola que acontece nos Estados Unidos, né? No Nordeste, que é a área mais desenvolvida dos Estados Unidos, inclusive. O Nordeste dos Estados Unidos é a parte mais rica dos Estados Unidos. Aí tem aí. A região abriga uma grande população calculada em 100 milhões de pessoas. Para entender tanta gente, a agricultura encarrega-se de produzir hortifruti e granjeiros nos Green Belts,
cinturões verdes, conjuntos de pequenas propriedades localizadas no entorno das áreas urbanas. Ou seja, não acontece essa localização, eles descentralizaram a localização dos espaços agrícolas do Nordeste dos Estados Unidos por conta do contingente populacional e industrial que acontece no Nordeste dos Estados Unidos, descentralizaram para áreas mais afastadas dos grandes centros urbanos, que criaram inclusive esse nome Greenbelt, né? Conjunto de pequenas propriedades localizadas no entorno da cidade. Eles não construíram os espaços agrícolas dentro da cidade, mas sim no seu entorno. Similar, inclusive, ao que acontece, que até no livro vocês vai trabalhar nesse primeiro momento, o que acontece em São Paulo, utilizando bastante tecnologia. Essas pequenas propriedades desenvolvem uma produção de caráter intensivo. Esse caráter intensivo, nós vamos ter uma produtividade no que diz respeito à maquinofatura, né? Essa produtividade em relação à maquinofatura é o que deixa tanto o São Paulo, né, no seu entorno, como também a região nordeste dos Estados Unidos, também agroprodutora. Ressaltando-se os Greenbelts, não se restringem a essa região, mas são encontrados também no entorno de outras cidades norte-americanas. Ou seja, as áreas urbanas elas ficam afastadas dessa questão da ruralização, mas no seu entorno você pode observar que, de fato, tem o quê? Uma alta produtividade agrícola. Aí nós vamos ter o Central Belt, né, o cinturão central, ou na versão em inglês, né, o Central Belt, né, o Central Belt, que corresponde a uma vasta planície central norte-americana e ocupada por enormes propriedades monocultoras. Ou seja, eles trabalham também, não é só do Brasil, nem é só do sistema agrícola dos países subdesenvolvidos, que trabalha-se a monocultura. Nos Estados Unidos também eles vão trabalhar essa monocultura, só que de maneira mais altamente mecanizada, que compõem-se em três principais. Os três principais Central Belts são os Wheat Belt, o Corn Belt e o Cotton Belt. Meu inglês está ótimo hoje, né? Cotton Belt, Wheat Belt e Corn Belt. Tá certo? Meu inglês está maravilhoso. Que querem dizer, no caso, o cinturão do leite, né? Derivados do leite. O Corn Belt, que é o cinturão do milho. E também nós vamos ter o Cotton Belt, que é o cinturão do algodão. A produção desses belts é essencialmente intensiva, comandada pela agroindústria. Assim sendo, é muito comum o uso de larga escala de insumos agrícolas industrializados, como adubos químicos, rações balanceadas, sementes transgênicas, que nós já debatemos essas questões nas aulas anteriores. A maior parte da produção destina-se às variadas indústrias de beneficiamento, esse comandando o setor industrial sobre o setor agropecuário. Característica da agroindústria, atingiu nessa região em nível de desenvolvimento altíssimo, o que garante aos Estados Unidos alguns dos maiores índices de produtividade agrícola do mundo. Ou seja, através do beneficiamento da ração animal, ou, por exemplo, sementes transgênicas e também adubos químicos, nós vamos ter um dos países que possui maior índice de agropecuária de uma maneira intensiva, né? Utilização intensiva, que é utilizando recursos cada dia mais modernizados para a sua produção. Por outro lado, essa produtividade gera um crescente excedente agrícola, que tem sido um dos principais fatores responsáveis pela queda dos preços das commodities, né, agrícolas do mercado internacional, agravando ainda mais a situação das economias dos países subdesenvolvidos, que geralmente dependem quase exclusivamente das exportações dos produtos primários. Ou seja, os Estados Unidos, para não ter essa demanda de importação, esse déficit na importação em relação à exportação, eles começaram a produzir também produtos primários em formas de commodities, né? Para o quê? Para emplacar também no mercado internacional como também um agroprodutor. Cara, já não se bastava os produtos industrializados que eles enviam para o mundo inteiro. Eles também ainda estabelecem uma concorrência com os países subdesenvolvidos em relação à produção agrícola, principalmente de produtos geneticamente modificados. Então, nós vamos ter os produtos primários em larga escala também produzidos nos Estados Unidos. E o diferencial deles é que, além de produzir o seu produto internamente, eles também vão ter o diferencial que é justamente produzir
a matéria-prima transformada dentro do seu país. Então, eles fazem o processo todo dentro do seu país e depois exportam a matéria-prima transformada. E além de quê? De desvalorizar o produto do mercado subdesenvolvido. Então, é outra questão dos Estados Unidos, né? Para variar, os Estados Unidos botando para ferver nas nossas discussões. Mesmo assim, o governo norte-americano continua incentivando o aumento da produção agrícola por meio de subsídios. Ou seja, o que são subsídios? Subsídios são incentivos fiscais, ou seja, quando o governo oferece, por exemplo, ajuda de custo ou empréstimos para os produtores, para poder ter o quê? Uma demanda elevada desses produtos e assim entrar nessa competência de mercado internacional. E o consequente excesso de produção tem sido enfrentado com incinerações de estoques e algumas vezes com doações. Esse último recurso não é comum. Lá nos Estados Unidos eles têm uma prática muito interessante, que aqui no Brasil a gente não tem. Quando a gente não vê que alguma coisa não está ruim, mas está próxima a perecer, ou seja, se vencer, geralmente o brasileiro a gente doa, né? É como, por exemplo, uma questão de jogada americana. Tem o trabalhador do McDonald's, trabalha lá todo dia. Vocês acham que, por exemplo, as sobras, até porque tem tanto conservante que a pessoa pode deixar 2 meses lá que o bicho não vai nem sair do canto. Mas o que é que acontece? Eles não trabalham com esse negócio de doações, mas sim incinerações. Eles preferem queimar do que, por exemplo, alguém que o americano adora processar. Eles preferem queimar do que realmente doar para quem precisa. Professor, isso é absurdo, né? Enfim, né? American Way of Life, né? O estilo de vida americano, a gente pode fazer o quê? Eles são assim, é o jeitinho fofo deles serem, fazer o quê, né? Então esse negócio de doações é bem a brasileira, né? Nos Estados Unidos não existe esse negócio muito de doações de produtos que estão em estoque, não, de jeito nenhum. Aí tem. Esse último recurso não é muito comum, pois aumenta a oferta mundial de alimentos, comprometendo as margens de lucro dos consumidores norte-americanos. Por isso, os produtores costumam protestar com veemência quando isso acontece. Então, geralmente, os protestos acontecem quando eles... quando o preço, por exemplo, do leite ele cai, aí eles jogam o leite todo fora, aí geralmente acontece em forma de protesto. Inclusive, aqui é o Brasil, ele está seguindo muito esse padrão. Eu até vi quando aconteceu aquela greve dos caminhoneiros, que muitos agroprodutores, quando perderam as cargas, estavam jogando fora. Então, os Estados Unidos sempre está fazendo escola aqui no Brasil, isso é sempre, né? Nos últimos anos, os belts têm apresentado grande diversificação de sua produção agrícola, como no Corn Belt. O milho está cada vez mais associado à beterraba e à soja. Então, quer dizer que eles comem também bastante beterraba e produzem bastante soja? Sim. Não mais que o Brasil, né? O Brasil é um dos maiores produtores de soja do mundo. Então, o Brasil produz tanto na matéria-prima bruta como também na matéria-prima transformada. E os Estados Unidos é o maior produtor de milho do mundo. E isso é utilizado principalmente para a agropecuária, na alimentação animal. Até eu estava vendo uma matéria sobre como era fabricada um uísque bem comum nos Estados Unidos, que é o Jack Daniels. É a base de soja. De soja não, de milho. É um uísque à base de milho, né? É um uísque à base de milho e que eles consideram dos melhores lá dos Estados Unidos. Aí nós vamos ter também um dos países também agroprodutores do algodão. Os Estados Unidos também é um grande produtor de algodão mundial. E que é chamado, só se plantava o trigo no inverno. O Earth Belt é o cinturão do trigo. Trigo, cevada, centeio, esses grãos também são produzidos também porque os Estados Unidos, vocês sabem que o clima é temperado. Então, esses grãos, eles se dão muito bem plantados em áreas de clima temperado. E foram introduzidas as culturas do milho e do sorgo. Então, esse aí nós vamos ter na página 43. Aí, essa subdivisão, vocês podem acompanhar aí no mapa, essa subdivisão dos cinturões estratégicos dos Estados Unidos. Ó, aí tem cada um os pontinhos assim dos Estados Unidos que vocês podem observar. O Earth Belt, o Cotton Belt, o Dairy Belt, o Corn Belt e os produtos tropicais de uma maneira geral e até policultura. E também os principais grãos produzidos. Na outra página, aí na página 44, nós vamos ter o Ranch Belt, né? Que é o oeste dos Estados Unidos, é chamado de Ranch Belt,
que abriga as maiores produções rurais do país. O Rent Belt, ou o Oeste, abriga grande parte das produções rurais dos Estados Unidos. Não é no Nordeste, a gente estava trabalhando no Nordeste, mas o Oeste, ele é das maiores produções rurais dos Estados Unidos, até porque também por áreas delimitadas, a agricultura altamente irrigada, mecanizada, dedicadas principalmente à pecuária bovina, de corte. Em muitas delas, ainda hoje, ocorre a produção extensiva e de baixa produtividade. Contudo, já são comuns propriedades com produção intensiva, capazes de confinar mais de 100 mil cabeças de gado bovino alimentadas com ração balanceada. Ou seja, a pecuária desenvolvida no Oeste é uma pecuária também chamada de pecuária intensiva, com uma elevada produtividade do gado e também para o quê? Para que o gado ele tenha o quê? Concorrência no mercado internacional. Quanto maior, mais gordo for e mais bem tratado, nós vamos ter competitividade no mercado internacional, de maneira intensiva, né? Aí nós vamos ter o Dry Farming, que desenvolve em áreas áridas da Califórnia, o Dry Farming, é o cinturão chamado cinturão da fruticultura. Excepcional qualidade, baseado no uso de gigantescos e poderosos tratores que desenvolvem a terra ressequida dos desertos do oeste. Esse sistema permite a produção de laranjas, uvas e morangos, consumidos principalmente nas áreas urbanas da costa oeste como Los Angeles. Ou seja, mesmo seja uma área de regiões mais quentes, semiáridas, nós vamos ter uma elevada produtividade realizada inclusive em estufas nos Estados Unidos, e grande produtividade de consumo principalmente para Los Angeles, na Califórnia, né? Uma das maiores densidades demográficas do oeste dos Estados Unidos. Aí nós vamos ter aí na página 44 ainda também, o Canadá e o Japão, dois modelos de agropecuária capitalista. Os dois países, apesar de muito desenvolvidos, enfrentam grandes barreiras naturais, ou seja, Canadá frio demais e o Japão monções e o relevo acidentado. Você sabe que o Japão ele possui um relevo acidentado, né? E como também por ser um conjunto de ilhas, nós vamos ter os fatores geográficos como preponderantes para ter tudo para dar errado. Mas deu errado? Obviamente que não. O Canadá, inclusive, ele aproveita não é tanta agropecuária, mas ele aproveita-se também dos recursos naturais já existentes, como, por exemplo, possui a maior floresta de coníferas do mundo, árvores em formato de árvore de Natal, de cones, e é o maior produtor de celulose do mundo, que é a fabricação do papel. Então, celulose é utilizado na fabricação do papel e a maior floresta de coníferas do mundo está no Canadá. Já o Japão desenvolve, como a gente aprendeu, a agricultura de jardinagem ou e também de terraceamento, né? Que é uma agricultura que eles utilizam a questão geográfica a seu favor. Então, o Japão, com essas técnicas elevadas de produtividade, também utiliza muito a agricultura em terraços e também de jardinagem. O Canadá, dono da segunda maior área do planeta, só pode aproveitar 11% do seu território. Essa restrição se deve à posição geográfica. Frio demais, né? Como eu falei para vocês. Localizado na parte setentrional da América, o território canadense está sob influência direta das massas de ar polares vindo do Ártico. Isso torna extremamente frio e com clima da maior parte do país. Assim, sua agricultura se concentra no extremo sul, ao longo da fronteira dos Estados Unidos. Ou seja, a produtividade agrícola nos 11% de áreas agrícolas do Canadá são aproveitadas apenas na fronteira com os Estados Unidos, que é às margens do rio São Lourenço, que é o rio que realmente é a travessia dos Estados Unidos para o Canadá, que é o Vale do Rio São Lourenço. Para compensar essa restrição geográfica, o Canadá desenvolveu sofisticadas tecnologias e modernos silos construídos para estocar trigo, o principal produto agrícola no país, nos longos períodos de inverno. O resultado prático dessa modernização rural é expressiva, pois o país, entre os maiores produtores e exportadores do mundo de cereais típicos de zonas climáticas temperadas, além de trigo, aveia, cevada e centeio. Então, nós vamos ter, apesar da posição geográfica, eles supriram isso com grandes técnicas de produção agrícola. O Japão enfrenta justamente a questão de relevo montanhoso, como eu tinha falado para vocês, né? Então, utilizado apenas 13% de terras do país para ter essa produtividade agrícola.
E depois da Segunda Guerra Mundial, eles começaram a modernizar seu parque agrícola, né, de uma maneira geral, através dos cultivos. Terraceamento e também aterramento de regiões litorâneas. Eles começaram também o processo de aterramento das regiões litorâneas para justamente suprir essa necessidade que eles tinham de a geografia que não ajudava, né? Um relevo montanhoso e limites impostos por grandes terrenos, né? Terrenos elevados, tá certo? Bom, galera, a nossa aula de hoje fica por aqui. Vocês devem me enviar a atividade hoje, tá certo? Durante a nossa aula, para não ter nenhum problema, que ainda faz parte do terceiro bimestre. Então, vocês me enviam hoje, que eu vou mandar para vocês também hoje essa atividade. E bom final de semana, bom feriado. Curtam bastante esse feriado. Se divirtam, mesmo que em casa, mas procure assistir coisas boas, coisas leves, coisas agradáveis. Para que vocês voltem renovados, né? Até porque são poucos dias, né? Segunda e terça. No entanto, dá para vocês descansarem, dá para vocês fazer muitas coisas agradáveis durante esses 2 dias de recesso, de feriado bacana. Deixa aí meu salve para os professores, para os meus alunos que me aturam, né? Porque é dia dos professores, então não esqueça disso aí, né? A gente se dedica para que vocês também possam ter um futuro melhor, tá certo? Um cheiro para vocês e fiquem bem no feriado e só positividade, viu? Beleza, é nóis!